Vamos dar-lhe no Pod Dali. Eu sou a Valesca Carsten e estou aqui com muita satisfação gravando conteúdo para Gramado Summit. E hoje, meu convidado é o Carlos Klein. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço. Me conta, te apresenta aqui pra gente. Quem é você na fila do pão? Eu hoje sou sócio, cofundador da Ventures Smart Capital, então é uma investidora de startups. A gente está há 12 anos nesse mercado de investimento de startups. Somos os parceiros oficiais da Gramado Summit. A gente realiza a batalha de startups já há 5 anos. Acabaram de ganhar o prêmio. Acabamos de anunciar a vencedora ali no palco principal. E a gente também, a partir desse ano, a gente faz a rodada de negócios oficial da Gramado Summit, que é conectar startups com investidores e empresas que querem se conectar com startups. Então a gente fez ali um espaço de negócios. Tu tá no palco Adventure. New Ventures, que é o nome New Ventures. Palco New Ventures. Nós somos a empresa que ocupa ali o palco New Ventures. Eu tive, esse ano, na empresa, eu tive a função de ser o curador do palco, né, e o organizador da ação da Venture aqui na Gramado Summit. E como é que foi a tua estreia de curador? Olha, eu gostei, porque a gente estava agora com uma palestra, era 4 horas da tarde, e estava cheio. Olha, esse é o termômetro. Né? E a gente começou no primeiro dia, a primeira palestra, às 10 horas da manhã, a gente começou com o primeiro round da batalha de startups, que daí estava cheio, porque tem as startups participando, mas às 11 horas a gente começou com uma palestra da cultura de inovação da Amazon. A gente trouxe um executivo da Amazon, que é certificado, para falar sobre isso. Tinha gente no chão, se acotovelando, brigando para querer assistir. Então, e foi legal a palestra? Para mim, a melhor palestra que eu assisti da Gramado Summit foi essa, foi muito boa, assim, muito legal. Eu ouvi uma pessoa falando que saiu fritando a cabeça. Ah, é? Não, e assim, porque é muito interessante, ele falou dos 12 princípios da Amazon, né? E alguém disse, os 12 princípios da Amazon, tu vai num livro, baixa. E ele disse, vocês entram lá no site da Amazon, tem os 12 princípios da Amazon. Mas o que ele falou, ele disse assim, os 12 princípios são conflitantes. Tu não consegue colocar os 12 em prática juntos. São muitos? Não, e porque eles conflitam. Então, e ele diz assim, precisa de uma pessoa para tomar a decisão se naquela hora eu uso um e vou contra o outro, ou uso o outro e vou contra o um. E ele disse, isso faz parte da cultura da Amazon. Que legal, então, o desafio disso. Porque eu trabalhei uma época com consultoria, né? E a gente fazia princípios, valores, as empresas tinha sempre essa discussão, mas esse princípio é conflitante com outro, a gente precisa acomodar. Isso era uma coisa que ficou muito tempo, sabe, me incomodando. E aí quando o cara disse isso, eu disse, claro, é óbvio, né? Mas precisa vir alguém como o Jeff Bezos, que tem uma empresa de $1 trilhão para dizer que dá para fazer isso, para as outras pessoas acreditar que dá. Eu, na fila do pão, não tenho esse poder de dizer que pode. Desculpa. Imagina, mas é assim mesmo. Né? Às vezes a gente contrata, eu escuto pessoas falar, e eu já aconteceu também de precisar de uma consultoria. A sensação que eu tenho é que a pessoa olha no meu relógio e diz que horas são. Isso, mas é isso mesmo, porque às vezes a gente precisa de uma pessoa de fora para ajudar, validar aquele insight que a gente teve, aquela coisa. Né? Acho que é isso aí. Então, bom, e a gente começou a Venture há 12 anos atrás, porque acho que é importante contar, a gente já investiu em 102 startups. E vocês estão sediados em Porto Alegre onde? A nossa sede de verdade, o CNPJ, está registrado no Tecnocinos, em São Leopoldo. Mas a gente, em Porto Alegre, tem 2 sedes, vamos dizer assim. A gente é membro do Caldeira, então a gente tem espaço lá no Cowork, então quem do time que está em Porto Alegre quer trabalhar fora de casa vai para lá. Hoje a gente tem 30 colaboradores e todo mundo faz trabalho remoto, porque eu tenho gente em Passo Fundo, eu tenho gente em Florianópolis, eu tenho gente em Curitiba, eu tenho uma pessoa em Maringá, eu tenho no interior de São Paulo, eu tenho em São Paulo capital, eu tenho em Maceió, eu tenho em Macapá. Então a gente tem escritório como ponto de encontro. E está com o dedo no pulso do Brasil, né? Isso, exatamente. E temos também em Porto Alegre um espaço que é um projeto conjunto com o Tecnopuc, que é o celeiro AgroHub. Então a gente tem lá um espaço que a gente também usa como sala de reunião, um espaço de trabalho. De vez em quando eu passo o dia lá, assim como faço no Caldeira também. Sabe que essa coisa de trabalho remoto, como mudou depois da pandemia, né? Eu tive a oportunidade de ir a Nova York na sede do Google. E que eu conheci uma pessoa que trabalhava lá. Sim. E aí ele me mostrou. Nossa, pensa numa coisa moderna e muito assim acolhedora para os funcionários, principalmente a questão da alimentação, espaços para descansar, até espaços para neurodivergência, muito legal. Só que vazio.
E ele me disse que mesmo com toda aquela estrutura, as pessoas preferiam trabalhar em casa. Hoje eu trabalho em casa, né, principalmente. E é muito confortável, né? Porque eu digo assim, eu tomo café da manhã e em 30 segundos eu estou no meu local de trabalho. Sim. Né? Eu não preciso escolher a roupa que eu vou botar, né? Eu não preciso pegar o carro, pensar no trajeto. Então tem um ganho, né? E como a maior parte do tempo a gente está em reunião online, não vai sair de casa para fazer uma reunião online, né? Fica em casa. Mas claro que a gente sente falta, até tive essa conversa com os sócios outro dia, eu disse, eu sinto falta de que a gente possa sentar juntos de vez em quando, se encontrar no cafezinho. Estou trabalhando, me lembrei de uma coisa, me virei aqui e te disse, fulano, olha só tal coisa, a gente não tem isso um pouco. Até estava batendo um papo com um dos caras da Amazon, que é nosso patrocinador aqui, e aí falei isso para ele e ele disse, a gente, na pandemia, porque ele tem um time remoto, né? A gente construiu uma estratégia que a gente abria um Google Meet de manhã cedo, né? E deixava ele aberto ali. E aí estava trabalhando. Se alguém precisava de alguma coisa, chamava. Né? Ou se alguém estava afim de conversar, ligava a câmera, né? E ficava ali com a câmera ligada para dizer, tipo, tô precisando aqui. Daí alguém, tem um cara de câmera ligada, eu vou ali, vamos bater um papo, né? Então fazia o cafezinho digital, assim. Sim. Que eu achei legal. A gente ainda não testou, mas é uma coisa que eu estou pensando, assim, pelo menos com o meu time de marketing, que a gente está mais próximo, de a gente tentar adotar isso, porque surge às vezes muita coisa durante o dia, que daí tu tem que fazer uma reunião, onde é que tu tá, com quem que eu falo, e que se tiver essa coisa do posso bater no teu ombro, né, funciona melhor. Sim, assim, a gente não tem tudo, mas é bom avaliar o que é bom e daqui a pouco, num outro momento, ir flexibilizando. Exatamente. Negócios é como a vida, né? A gente ajusta daqui, refaz. Eu acho que não tem solução pronta para a vida toda, né? Não tem. Mas foi engraçado, vou contar como é que o Carlos chegou aqui hoje. Eu estava tomando café da manhã e troquei uma ideia com outro hóspede do hotel que eu estava. Mas assim, foi rápido porque eu estava com pressa. E depois, esperando o Uber para vir pro evento, ele perguntou o que eu estava fazendo na Gramado Summit. E aí eu troquei uma ideia. E aí ele falou assim, olha, tu precisa chamar um cara para conversar contigo, que é o Carlos Klein, porque ele teve investimento em educação, aí ele vendeu a operação, agora ele investe em startups, é uma pessoa muito interessante de conversar sobre bem esse teu tema. Pois e aí eu cheguei aqui, pedi ajuda, descobri o contato do Carlos, mandei uma mensagem, ele está aqui. Então é sobre isso, né? Então agora eu quero saber a tua história com educação. Sim, pois então... eu fiz faculdade de economia. Eu tinha um projeto que eu queria ser embaixador, que eu queria seguir a carreira diplomática. E aí quando eu estava no ensino médio, né, o que eu faço, né? Fui para ser embaixador, podia fazer direito ou economia. Daí eu fui olhar o currículo de direito e eu disse, que negócio chato, não vou conseguir fazer isso. E eu disse, economia, gostava de geografia, tinha notas excelentes em geografia, disse, isso aqui tem mais a minha cara, vou fazer economia. E fui fazer por causa disso, esse era o mote principal. E aí, no meio da faculdade, claro, daí tu vai descobrindo o mundo, né? Eu entrei, meu primeiro ano de faculdade eu tinha 17 anos. É uma criança, né? O que sabe do mundo com 17 anos? Nada, Não, e ainda o cara olha o currículo de economia e se lembra que gosta de geografia. Isso é uma pessoa com 17 anos, né? Isso. Exatamente. Não, então, decisões assim, né? Sim. Mas, claro que teve coisas mais complexas, mas é o que eu me lembro, assim, que foi o fator principal, é mais ou menos essas coisas. É por aí. Talvez tenha outros ingredientes, mas tá. E gostava de matemática também e tudo mais. E aí fui fazer faculdade, aí a cabeça vai abrindo, e aí o plano de fazer a prova do Instituto Rio Branco ficou para trás, nunca fiz a prova do Instituto Rio Branco. E aí eu descobri marketing, que eu não sabia que isso existia, né? E aí comecei a ver isso, e daí eu disse, queria fazer então eu disse, vou fazer uma pós-graduação em marketing para poder trabalhar nessa área. Aí quando eu me formei, era duro, meus pais estavam num momento econômico difícil, né? Meu pai tinha mudado de carreira, tinham se separado, eu não tinha dinheiro para pagar uma pós-graduação. Daí descobri que tinha um mestrado que tinha bolsa. Eu disse, então eu vou fazer um mestrado. Aí estudei e passei na prova do mestrado e fui fazer mestrado em marketing direto, assim. Na URGS? Na URGS, E aí comecei a fazer mestrado e aí um dia a minha dissertação de mestrado era sobre a indústria de supermercados em Porto Alegre, análise competitiva da indústria de supermercados em Porto Alegre. E aí eu fui entrevistar o pessoal dos supermercados. Aí a rede de contatos, vai conversando com um, com outro. E aí fui conversar com... Era um conhecido, ele era namorado de uma amiga.
que era gerente de marketing de um supermercado. Daí eu fui lá conversar com ele e aí a gente conversou bastante. A gente já tinha conversado assim umas 3 vezes na vida. E aí ele disse... Não, já tinha conversado mais, mas a gente não tinha um contato profissional. E a gente, claro, tinha esse contato por causa do mestrado, né? Ele tinha feito prova no ano anterior. Eu também tinha feito a prova no ano anterior. Eu passei, mas eu não tinha me formado. Daí eu fiz a prova de novo e entrei no ano seguinte. Então a gente se conhecia por isso. Assim. E aí ele disse... Eu estou querendo sair daqui do supermercado, eu não quero mais trabalhar aqui, eu vou montar uma consultoria de marketing. Tu quer ser meu sócio? Eu disse, quero. Assim. Aí tá, daí ele saiu, a gente montou o negócio. E já estava na parte de entrevista, já estava meio que no fim do mestrado, nesse momento? Não, era... Metade? Não, isso era 93. Eu entrei no mestrado em 91, mas isso era 92, na verdade, quando a gente teve essa conversa. E a gente começou um negócio em 93. Aí começamos a trabalhar com consultoria e eu comecei também, por convite dos professores, a dar aula. Porque daí eles dão aula em programa de pós-graduação, aula ia aqui e acolá, e aí quando eles não querem dar aula, eles mandam a gente para dar aula. Assim como tem os estagiários, tem os aspirantes a professor. Os mestrandos são assim, né? Aí uma vez chegou... Acho que foi em 92, 92. Tinha o Walter Nick lá, né? Então, eu fui orientando do Fernando Lucci, né? Mas o Walter Nick era um queridão, conhecia ele da época da faculdade ainda, porque daí eu participei na faculdade da IESEC, depois tem outras histórias, daí não vai faltar tempo no podcast. E aí foi ser sócio desse cara. Isso. Mas a história... E aí a gente tava trabalhando em consultoria. Daí o Fernando Lucci chegou e disse assim, professor tal ficou doente, ele está com 3 turmas de introdução ao marketing, a gente está sem professor, então assim, chamei vocês 3 aqui porque vocês vão dar a disciplina. Uma disciplina em 3? Não. Cada um ia dar Cada um ia dar uma turma, porque ele tinha 3 turmas, uma turma de manhã, uma ao meio-dia e uma à noite. Sim. Aí para mim tocou a turma do meio-dia. Daí comecei a dar aula na turma do meio-dia, não sei o que lá. E assim, eu lia o livro no fim de semana anterior das aulas que eu tinha que dar da semana, porque tinha um mestrado, um monte de coisa acontecendo, foi uma correria, né? E aí começou essa coisa de dar aula aqui, dar aula lá. Mas como eu tinha a formação em economia e estava fazendo mestrado em administração, e tinha uma coisa na época uma força do Conselho Regional de Administração de só contratar administrador para o curso de administração, e eu tinha formação em economia, daí sempre ficava aquela coisa, mas não é o que a gente está querendo, porque tem esse problema, coisa e tal. E eu comecei a dar aula e eu sempre fui essa coisa muito observador, né? E o detalhista, eu olhava as coisas e eu achava muito desorganizado e tudo muito esculhambado. Eu disse, sabe o que mais? Eu vou fazer uma faculdade. Esses caras não sabem o que estão fazendo, eu vou fazer uma faculdade. E eu fiquei com aquele plano. Vou fazer uma faculdade significa vou empreender. Vou montar um negócio chamado faculdade. Né? E aí daí tive uma oportunidade de... na época, minha esposa, ela queria fazer doutorado fora, e aí a gente arranjou lá uma situação de ela fazer o doutorado de sanduíche, e eu fui junto. Para que país? A gente foi para o Canadá. Passamos lá um pouco mais de 6 meses, morando em Montreal. E aí quando a gente voltou, então essa coisa de ir, teve que fazer um monte de coisa para reorganizar o negócio da consultoria aqui, daí quando a gente voltou, foi uma transformação, assim, porque mudou muita coisa, né, da maneira de encarar o mundo, de acreditar no que eu podia fazer. Aí eu disse, se eu vou botar esse projeto de ter uma faculdade no ar, vai ser agora, né, porque agora que está recomeçando, né, não vou... E aí comecei a trabalhar no projeto da faculdade. A gente estava passando por um momento muito oportuno, assim, o Fernando Henrique tinha promovido, junto com o Paulo Renato Souza, ministro da Educação, uma mudança no sistema de ensino superior, tinha flexibilizado, porque tinha uma taxa de penetração do ensino superior muito baixa no Brasil, né? Acho que na época era 16% da população dos 18 a 24 anos frequentava o ensino superior, enquanto os nossos países vizinhos tinham 25%, 30% da população, né? A gente tinha uma defasagem muito grande. Então foi um momento de abertura para o ensino superior. E daí eu montei o projeto, tinha um cliente de consultoria em Caxias que tinha um negócio de ensino e que criou uma faculdade também, então a gente acompanhou esse processo de criação da faculdade. E eu montei o projeto e convidei um dos sócios para ser meu sócio, porque eu queria ter alguém mais sênior, assim, que tivesse mais experiência e me ajudar a montar um negócio. E a gente montou um negócio. E assim nasceu a? ESAD.
Escola Superior de Administração, Direito e Economia. E eram esses 3 cursos? Na verdade, a gente começou com administração. Primeiro curso aprovado pelo MEC, porque quando tu começa uma faculdade, na época, tu tem toda a regulamentação. Tu tem que fazer a criação do curso, da instituição e mais um curso. Né? Tu começa sempre com um curso. Aí depois a gente criou o curso de Contabilidade e Direito. Né? Não estava no nome, mas era na área de negócios, né? Na verdade, as letras foi para poder fazer um nome sonoro que fosse bonito. Eu tinha assim, achava que tinha que ter nome de escola superior, porque na faculdade era um nome meio foneticamente ruim, né? Enfim, então daí ficou essa coisa. Daí a gente fez contabilidade, depois a gente fez direito, depois fez economia, fez psicologia. Então tinha um curso de psicologia que era mais voltado para a área empresarial. Isso começou em que ano? 2004, que a gente recebeu, 8 de agosto de 2004, que eu peguei e liguei para o meu ex-sócio da consultoria e disse, agora quando tu falar comigo, tu me chama de reitor, porque agora eu sou diretor de faculdade, nem sou reitor, mas eu brinquei. Então eu brinquei, o dia que eu virei reitor foi 8 de agosto de 2004. Aí começamos o projeto, deu super certo, formamos uma primeira turma maravilhosa, tivemos 200 alunos no primeiro ingresso, quando outras instituições que abriram na época começaram com 10, 20, 30 alunos, a gente conseguiu botar 200 pessoas para dentro. E era localizada onde? No Colégio Bom Conselho. No espaço utilizaram um espaço que eles não usavam à noite. Na verdade, o Bom Conselho já foi uma escola muito maior, na ocasião tinha diminuído de tamanho, tinha uns 700 alunos e eles tinham capacidade para 13 mil alunos, então eles tinham... praticamente metade do imóvel ali estava desocupado. Imagina. E aí a gente fez um contrato... E super bem localizado. E a gente fez um contrato de locação bacana com eles. Assim, a irmã que nos recebeu foi muito generosa, assim, foi importante essa ajuda que ela deu. E a gente conseguiu, então, a partir dali crescer, né, e começar o negócio com investimento zero, sem investidor, né, só com o trabalho e o dinheiro que a gente tinha. Assim, foi Aí conheci o pessoal da Artes Médicas, aí ganhamos prazo para pagar, conhecia lá o Bira Valdez da Band, deu prazo para fazer mídia, o Dani da Ativa, que deu prazo também. Eu fui conversar com o Bira, tô montando uma faculdade, preciso de ajuda, o que tu quer? Eu preciso fazer propaganda. Faz a propaganda que tu quiser, me diz quando é que tu quer pagar e vamos em frente. Que legal. Então, essas coisas. E era uma causa muito nobre, né? Era uma causa nobre, sim. E a gente começou... E quando tu te desfizeste da ESAD, não ficou assim porque fica uma dor, eu não posso imaginar não ter a minha escola. Eu vou te dizer assim que a maior dor foi quando eu fui demitido. Como assim? Porque a gente vendeu o negócio em fases, né? Então, em 2008, a gente começou em 2004. Alguém comprou a operação. Em 2008, a gente fez... vamos lá. Eu construí o negócio e eu tinha muito claro que o ensino superior ia se consolidar. Ele era uma indústria muito fragmentada, porque eu fiz análise competitiva da indústria de supermercados. Então, eu tinha o framework que o Michael Porter criou para analisar indústrias, eu tinha ele na cabeça. Né? Eu tirei nota máxima no mestrado lá, né? Então, eu me aprofundei nisso. E eu, quando, obviamente, fiz análise do negócio da educação, isso aí veio naturalmente. Né? Eu disse, cara, essa indústria vai se consolidar. Coisa boa estudar, né? Estudar é fantástico. Essa indústria vai se consolidar, né? A gente tem que estar preparado para essa consolidação. Então, a gente tinha um negócio redondinho e eu sabia que a gente tinha que fazer parte de uma rede para sobreviver. Se não fizesse parte de uma rede, o negócio ia ser muito difícil sobreviver como uma boutique em Porto Alegre. Não tinha como. O negócio era um negócio muito suscetível à escala, um monte de coisa. Daí a gente... Então, quando apareceram algumas propostas, e aí veio Laureate International Universities, né? Um negócio americano que tinha uma proposta muito bacana, que era criar a maior rede de escolas privadas no mundo, e chegou no momento a ser isso, porque manteve as marcas nos diversos países, nos diversos lugares, era para atender assim, o mercado intermediário, né? Não era um negócio top, mas também não era a Zanhanguera da vida que tinha na época. Então, um negócio muito bacana. E aí eu achei, faz todo sentido, vamos lá, a gente fez o negócio foi muito rápido, porque o negócio estava redondésimo, assim, né? Tava tudo em dia, os caras, a gente precisa montar uma sala para pegar os documentos. Em 2 dias eu montei a sala, os advogados vieram, eles normalmente levavam 1 mês para fazer uma diligência, e em 4 dias tinham feito toda a diligência do negócio, não acharam nada, né? Fizemos o negócio, e daí eu virei executivo e sócio minoritário, porque eles compraram 30% do negócio. Aí compramos a Uniriter,
Aí o pessoal me chamou em São Paulo, casualmente foi na véspera do meu aniversário, eu acho. Aí já tinha sido o terceiro presidente da Laureate no Brasil, porque daí trocou o cara, depois trocou o cara, daí esse cara me chamou em São Paulo e disse assim, nós vamos comprar a Uniriter e tu vai ser o reitor do negócio todo aí no Sul. Eu disse, pá, nunca tinha imaginado isso na minha vida, né? Aí chegou abril desse ano, isso foi janeiro, abril desse ano trocou o presidente de novo, né? Daí me chamaram em São Paulo e disseram, tu não vai ser mais o reitor da Uniriter, nós mudamos os planos, nós vamos contratar um executivo que vai vir para Porto Alegre, vai tocar as duas operações, tu vai ficar tocando a ESAD, o Flávio vai recém que tu estava se acostumando de ser o reitor. Nem cheguei a ser, né? Só tava com a ideia de ser, né? Mas tu vai ter um papel na Uniriter, coisa e tal. De fato, depois eu fui diretor de operações da Uniriter. Mas começou, aí a pessoa que veio, não sei, sabe? Poucas pessoas na vida eu não consegui estabelecer uma boa relação e essa pessoa foi uma delas. Assim, e aí tá, ele acabou me demitindo. Ele chegou em dezembro, foi o ano que eu tinha me separado também. Aí, sim, era muita coisa para dar conta. E aí chegou em junho, aconteceram lá umas coisas, até foi engraçado, a gente... o pessoal do marketing me ligou e disse assim, a gente... Não é legal gravar um podcast para fazer às vezes a gente não tem tempo fora na análise pessoal de fazer um mapa do que a gente vem fazendo, né? O pessoal do marketing me ligou assim, a gente comprou uma mídia na RBS e aí eles criaram lá umas coisas, eles querem... A gente precisa gravar um depoimento teu como fundador da ESAD, não sei o que lá. E eu disse, tá bom, tudo bem. Tá. E eu não tinha mais responsabilidade da área de marketing. Tinha uma outra pessoa que cuidava e reportava para esse CEO, né? Eu tô indo como tá, me chamaram, né? Eu vou lá. E aí, uns 2 dias antes de eu ir gravar esse negócio, fui sentar com o CEO, né? E disse para ele, amanhã, semana que vem, sei lá quando, eu vou gravar esse podcast. Esse vídeo, sei lá o que, era um áudio, eu acho. Que era na rádio. Ele disse, porra, já te falei que tu não fala em nome da empresa. Quem fala em nome da empresa sou eu. Eu não aguento mais. Ele falou assim. Eu disse, cara, desculpa, mas a área de marketing, que reporta pra ti, me ligou. Me pedindo pra fazer isso. Eu achei que eles tinham combinado contigo, né? Olha, não, porque precisa ser o fundador, que não sei o que lá. O fundador sou eu vou falar, né? Mas, não aguento mais. Tá, ficou por isso. Aí, meia da semana. Sexta-feira, segunda-feira tu tem que estar lá em São Paulo, porque a gente tem uma reunião importante. Daí eu encontrei uns amigos na sexta-feira, estou indo segunda-feira para ser demitido. Chegava a ser engraçada a cena, né? Porque depois de tudo isso, né? E de fato fui. Daí cheguei lá na segunda-feira, sei lá que dia era, 11 de junho, uma coisa. Mais ou menos essa época do ano, 11 de junho, sei lá. Cheguei lá e fui demitido. Aí, putz. Então foi assim que terminou. E aí nessa hora, sim, me deu essa dor, né? Porque eu tinha imaginado um fim diferente. A gente tinha criado o negócio com Eu tinha tido uma experiência, nesse meio tempo eu fui diretor do Sebrae do Rio Grande do Sul e depois fiz o Empretec, fui facilitador do Empretec, que é um programa de formação de empreendedores. Eu sei, eu já fiz. Tu fez? Então. E eu conheci muito a metodologia do Empretec, trouxe 3 caras que eram facilitadores do Empretec para serem professores da faculdade. E a gente até fez um Empretec como uma formação complementar para o curso de administração. Pegamos uma semana das férias de julho e fizemos uma imersão com uma turma de 20 alunos. Como tinha ainda os amigos no Sebrae, a gente conseguiu fazer uma turma, fizemos um cambalacho lá e fizemos uma turma com o pessoal do Empretec, né? E foi muito interessante porque tinham professores que deram aula para eles no primeiro semestre e depois deram aula para os mesmos alunos no segundo semestre, depois do Empretec. E disseram assim, vieram conversar comigo assim, o que vocês fizeram com essa gente? São outras pessoas agora. O nível deles de prontidão, de maturidade, de compromisso é outro. E me diz uma coisa, Carlos, e nas startups, quando tu observa assim, essa gurizada que imagina, com toda a tua experiência, deve
a gente sabe, né? Isso é o bom da maturidade, de que a gente olha e rapidinho a gente percebe. Sim. As coisas que ensinavam que no Empretec ainda são válidas? Totalmente. Ai, que legal. Totalmente. Eu tenho uma coisa assim, eu não vou te demitir, mas nós temos que terminar. Já terminou? Sim, não é muito rápido. Nossa, muito. Só para dizer assim, olha, então, a gente tinha essa coisa de empreendedorismo, né? Era um negócio muito significativo para mim. E foi isso que me motivou depois, então, quando veio o convite do Sandro para me tornar um investidor, né? E acabei depois, durante muito tempo, me envolvendo apenas como sócio, e agora fazem 3 anos que aí eu deixei de ser só sócio e virei também executivo e ajudando a tocar o dia a dia do negócio. Mas sou apaixonado por essa coisa do empreendedorismo, da criação de negócios, tá de inovação. Misturado com essa galera, é bem bom, né? Muito, sim. Olha, obrigada por ter vindo. Pena que terminou, mas obrigado a gente tem pelo convite. Imagina, e depois a gente vai seguir na conversa. Então tá, gente, até o próximo episódio. Pode dar ali. Vai, Summit.